pessoal, professora Livânia de Análises Clínicas do Ideal Cursos Online, professora Gildo de Análises Clínicas do Ideal Cursos Online. Mas aqui adivinha fazer o quê? Mais um ano de aprovação de primeiros colocados no EAGS SLB 2024. Assistam o podcast com a 01 e com o 02, que são alunos nossos também da EAGS SLB 2024. E agora, a palavra, as experiências, tudo que foi vivido será pela fala, pelo lugar de fala da nossa 04 e do nosso 05 do concurso. Com a palavra agora, essa menina aqui que eu tenho um carinho especial por todos, gente, porque não é só online. Ela fala isso pra todos. Eu falo isso pra todos, entendeu? Não são 71 não, eu já gente. falei. É porque é durante esse tempo, porque essa galera aqui não espera sair o edital pra comprar curso, pra começar a estudar, não. Porque é tudo muito incerto na vida, só que você tem que tentar. Se você for esperar sair o edital, é muito pouco tempo de estudo. Então, a gente começa a se falar desde o início. E os que estão aqui, como eu digo, quem passa é quem pergunta, esperto é quem pergunta, e são pessoas que estão sempre em contato comigo. E a Emily Moreira, nossa 04 do concurso, ela tem uma história um pouco similar com a nossa 01 do ano passado. A nossa 01 do ano passado pulou um muro. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Emily, me conta aí a sua história. Por que eu falei que você pulou o muro? É porque eu vim de outra área, né? Eu me formei em eletrotécnica, fiz o curso pela Fitec, lá no ensino médio. Logo em seguida eu já fui trabalhar com a área, mas já percebi que não era aquilo que eu queria, já não me identifiquei mais como eu me identificava na época da escola. E aí eu tive um start, assim, eu falei assim, eu vou tentar a área da saúde. Mas sabia de poucos cursos, análises clínicas, radiologia e enfermagem. Então, fiz por eliminação. Eu confesso que não foi aquela paixão de início, mas logo assim que eu iniciei o curso, eu já comecei a me apaixonar. Eu, de verdade, gosto muito dessa área. E foi isso. E aí, abriu a mente, sim, também para concurso. Eu sempre fui muito ligada. Eu confesso que eu sempre fui muito ligada em área de concurso, antes de tentar para o EAGS. Eu já cheguei a fazer a prova da Polícia Civil. Então eu tinha um negócio. Eu gosto de estudar. Você pensou na sua estabilidade financeira. Isso, exatamente. Eu sempre tive, assim, eu tenho uma condição legal, né? Mas eu precisava fazer alguma coisa que alavancasse. Eu sabia que o concurso público, o concurso militar, era uma opção muito boa de estabilidade, né? Então, eu sempre fui ligada nessa área, mas não sabia tanto sobre o EAGS. Na verdade, tinha perdido as minhas esperanças já, porque eu achava que eu estava muito assim no limite da idade, né? Eu tenho 22 anos, então era meu último. Quando eu fiz ano passado, não era meu penúltimo. Aí dessa vez foi o último. Então foi um desafio muito grande, né? Que a gente lida com a pressão. Sim. Mas, enfim, deu certo, graças a Deus. Você ela falou que ela fazia manutenção de elevadores, né, na área dela de eletrotécnica. Isso. E ela começou a fazer o curso, começou a trabalhar, ela começou a fazer o curso técnico. Junto você comprou a nossa plataforma, como é que foi? Então, eu já trabalhava na área de elevadores. Sim. E aí eu fiquei sabendo do curso, acho que foi pelo Instagram mesmo. Porque foi logo no começo, né? Foi no começo. Então, eu adquiri o curso porque eu sabia que ia economizar muito meu tempo. Como eu trabalhava, eu tinha pouco tempo de estudo. Eu tinha a parte da manhã e à noite era um pouquinho mais complicado, que eu não rendia nada. Então, eu sabia que amanhã era um tempo crucial para mim. E a nossa área, ela é muito extensa. E quando você pega para estudar, sem uma orientação muito certa, acaba que você estuda o que nem precisa ou fica aquela matéria que, não acaba nunca. Então, o curso, ele foi, a melhor opção pra mim. E com certeza, não me arrependo porque foi o que fez melhorar meu rendimento. Porque eu tinha 3 a 4 horas de estudo por dia, então tinha que ser certo. Eu não podia ficar procurando, o tempo que eu levava pra procurar material, exercício. Nossa, me tomava todo o tempo que eu tinha e era muito precioso, né? E muita disciplina, eu trabalhei e estudei no meu primeiro ano, de concurso, no caso, no ano passado.
que você foi aprovada que também. eu fui aprovada. Lembrando que ano passado ela foi aprovada também. E aí foi assim, logo depois eu comecei um estágio na minha área mesmo, de análises clínicas, e também fiz um estágio de 1 ano, eu acho que foi 1 ano, tô tentando lembrar das datas, mas foi 1 ano também de estágio, e eu logo, tipo assim, acabou meu contrato e eu tive que sair de lá, e aí fiquei naquela indecisão, começo a trabalhar de novo, decido a minha vida em relação ao concurso, que como eu falei, era o meu último ano, então eu tinha que tomar uma decisão, assim, de focar em uma coisa ou outra, que eu não estava dando para conciliar as duas coisas. Então, tomei a decisão de continuar estudando, graças a Deus a minha família teve condição, me ajudou, fui muito apoiada por eles, e aí eu comecei só a estudar, e graças a Deus, quando chegou na prova, tá aí meu nome, graças a Deus, era quarto. Você falou uma coisa muito importante, que eu tenho alunos vivendo essa situação. Ela falou da idade, que ela estava ficando temerosa por conta da idade, do limite. E ela teve que tomar uma decisão na vida. Ela decidiu largar o emprego. Porque, como eu digo, por mais que a gente tenha uma situação financeira razoável, ninguém aqui é rico. E ela chegou a falar para mim, poxa, professora, eu decidi largar o emprego para estudar, meus pais estão me apoiando no que tange a estudo. Tudo que é estudo, eles estão me apoiando, eles me financiam, mas eu não tô com luxo, eu não tô saindo. Você chegou a falar, eu não tô... meus mimos, né? Os mimos, aquelas coisas. Então, ela estudou, ela escolheu, ela decidiu. Às vezes é necessário dar um passo atrás para dar 10 à frente. Então, ela deu esse passo atrás, abriu mão de ter a sua própria renda, porque depois que você começa a trabalhar, que você tem a sua renda, você voltar a pedir dinheiro aos seus pais, não é algo legal, ou pai, ou tio, ou avô, não é algo legal. Então, ela tomou essa decisão e foi bem sucedida, né? Deus abençoou. A Emily tá com a gente, né, no primeiro ano, ela foi aprovada também. E agora ela foi aprovada e classificada como 04. Você é um orgulho pra gente. E sobre, uma pergunta que eu quero fazer, sobre o ensino online, que a gente puxa a sardinha pro nosso lado. O que você acha que... Alguns falam que aprenderam muita coisa conosco. A professora Gilda e a professora Gilda e a professora Ivana passaram para você nesse ensino online, visto que você estava fazendo o técnico junto com o preparatório. Você estava vendo matérias no preparatório que ainda não tinha visto no técnico? Sim, com certeza. Na verdade, a minha base veio de vocês. Porque quando eu comecei o curso, estudar para a prova, eu ainda não tinha... Eu tinha as matérias bases bem ali, tipo... sobre segurança e tal, mas não tinha o que caía mesmo no concurso. Eu fui começar a ter, tipo, quase no meio do ano pro final, em agosto, sendo que eu já tinha visto a matéria com vocês toda no curso. E aí, então, foi a minha base. Vocês, graças a Deus, deu tudo certo, tipo, consegui aprender bastante com vocês. E quando chegou na hora no curso mesmo, eu só, tipo, fazia a prova e falei, tamo aí, já foi. Não precisava estudar, graças a Deus. Tava me virando bem na parte do curso técnico, me ajudou bastante. Deus me livre de fofoca, porque a gente não gosta dessas coisas. Mas eu tô sabendo aí que tem... Eu tô sabendo, Gilda, que tem aí uma galera que pega o conteúdo do curso nosso preparatório pra fazer trabalho no curso técnico. Mas eles estão certos, né? Porque o nosso curso preparatório, olha só, nós somos qualificados para ministrar curso preparatório, para quem não sabe. Além de nós sermos militares de SLB, nós somos farmacêuticos também, mas aí já está servindo para a galera aí que está lá no curso técnico, já fazendo trabalho e está tirando onda com a cara dos professores. Eu vou cobrar, tá? Pelos meus slides. Já aviso logo. Posso fazer só uma consideração? A Emily contou a história dela aqui. E para quem está assistindo, para que fique bem claro, Emily, qual era a sua especialidade? Você trabalhava com elevadores, né? Isso, eu trabalhei com 1 ano e meio, depois eu fui... Mas era... Manutenção. Manutenção mesmo, mexer mesmo, partir... Eletrotécnica. Eletrotécnica. Ah, tá. Pessoal, olha só, nós temos uma eletrotécnica,
que pulou o muro. O muro tá baixo, vem para SLB, tá? Vem para SLB. Então ela pulou o muro estava baixo. E quanto tempo foram mais ou menos, eu fiz o cálculo, foram uns 2 anos mais ou menos, né? Nesse período, né? Você... De troca? De troca. Foi mais ou menos isso. Foi, tipo assim, meio a meio, né? Meio a meio. Um tá. ano em elétrica, depois 1 ano no período de análises clínicas. Então, pessoal, 1 ano na elétrica, 1 ano para análises clínicas, ela já entrou no sistema de estudo com o bonde andando, pegou o trem correndo, né? Pegou o Japeri correndo, quem é do Rio de Janeiro sabe o que é um Japeri, e ainda assim ela obteve sucesso. E aí a gente volta no tempo, e já relembrando o podcast do 01 e do 02, sobre o seguinte, o que vocês não têm noção, para quem está do outro lado, é o seguinte: uma menina com 22 anos investiu na sua carreira profissional, investiu no seu estudo. E eu sempre falo isso, eu não vou me cansar de falar isso. Nós temos ainda jovens inteligentes, ainda é possível acreditar. Jovens inteligentes que investem no seu futuro. Uma menina com 22 anos e conta essa história para quem não acredita na aprovação, na EGS. Olha o que uma menina com 22 anos já fez. Gente, é muita coisa. Então, se ela consegue, uma pessoa comum, Emily é uma menina comum, estudou, investiu e conseguiu, se arrependeu, pulou o muro, veio para a SLB e conseguiu. Você também consegue, mas você tem que ter o quê? Compromisso, tá? Jovens, meu povo, concurseiros do meu Brasil. Ela fez uma coisa, o feito dela comprova, o que eu até assisti num podcast uma vez, um dia desses, e eu escutei uma frase que me marcou muito. Não existe bênção sem renúncia. Você tem que renunciar, você tem que fazer escolhas, independente da sua posição social, financeira, você tem que fazer escolhas. Você só vai conseguir uma coisa se você renunciar tudo aquilo que não presta ou que naquele momento não é legal para você e entrar de corpo e alma, e entrar de cara, de sola, chutando todo mundo, dando voadora naquilo que você quer. E só assim a gente consegue aprovação. Então, Emily, é um orgulho ter uma menina preta que conseguiu vencer. A gente não fala aqui, pessoal, independente de qualquer etnia, o que a gente fala é sobre vontade. E é isso que falta no jovem hoje, tá? Não utilizem sua condição como muleta. Sejam fortes, cabeça firme, cabeça forte, cabeça feita. Uma menina de 22 anos me surpreendeu muito a maturidade dela em entender que aquele lugar, naquele momento, não era para ela e que ela necessitava de uma mudança na vida dela. O EAGS é um concurso muito difícil. Lá dentro, você vai fazer o seu curso, laboratório, ok, felizes para sempre. Vamos ter o nosso soldo, né, que, graças a Deus, para nível técnico no país hoje, é um dos melhores salários. Um dos melhores salários. Nível técnico. E isso, Emily, o feito que você fez, abdicar do seu primeiro momento como sua profissão, um outro momento você pode retornar na sua profissão, trabalhar fora, fazer o que você quiser. Por quê? Porque você abdicou de um sonho, realizou outro, e agora você pode realizar o seu antigo sonho de novo. Então, gente, múltiplos sonhos podem ser realizados, basta você querer, tá bom? Agora eu vou direcionar a palavra aqui. Posso fazer só uma pergunta? Consideração. O chefe pediu. Vamos lá. Emily, sobre como você estudou. Primeiro, sobre a plataforma do SLB Flix, o que você acha do ensino online sobre a nossa plataforma? Como foi que você estudou, tanto a parte específica, né? Mas vamos puxar mais sardinha para o nosso lado, né? Como você estudou pela nossa plataforma? O que você dá dica
você orienta a quem tá assistindo esse podcast aqui, que tá perdido, que de repente já tá até na área, diferente de você que veio de outra área, como você orienta? Então, a plataforma em si, ela é muito boa, é bem organizado, você consegue, sem problema nenhum, se achar lá. Quando você abre, você já vê os tópicos, então você consegue, caso você não tenha visto algo específico, você consegue ir direto naquilo, não precisa ficar assistindo todas as aulas direto, né? Tem exercícios, tem os simulados que ajudam bastante. Assim, não tenho o que reclamar, foi ótimo, de outra forma, é livre pro aluno degustar aquilo que ele quiser. Pessoal, quantas vezes necessário, né? Você isso aí. E em relação ao estudo, gente, eu acho que realmente não existe fórmula de estudar, nem nada do tipo. Acho que é muita determinação mesmo, garra, disciplina, para você conseguir estudar e aceitar que você tem pontos fracos e atacar exatamente neles. Porque eu acho que foi o que mudou, assim, que dá o start na sua mente, é saber seus pontos fracos e saber que você precisa melhorar naquilo mesmo. A gente sempre pensa assim, vou estudar aqui hematologia, que é mais fácil, eu cuido melhor. Eu sou boa nisso, é mais fácil, que vocês gostam mais. Esquece do resto. Esquece do resto. Não, a gente tem que estudar todos os pontos, independente, porque é aquilo, é uma questão. Uma questão pode fazer toda a diferença. A gente viu que esse ano veio bem diferente dos outros anos. Então, de certa forma, eu acho que ficou bem acirrado em comparação aos anos anteriores. Médias altas, né? Isso aí, médias altas. Então, é uma questão que pode fazer toda a diferença. Lembrando que a específica vale bem mais do que o português. Então, com certeza, você saber direcionar os seus estudos, saber seus pontos fracos e fortes, para você melhorar cada dia mais. E uma outra pergunta aqui. Você utilizou, a nova técnica do momento são os flashcards. Você utilizou isso? Qual foi a sua técnica e quantas horas de estudo por dia? Posso só fazer uma pergunta? Flashcard é um post-it? Não. Tá. Eu tenho um homem post-it. Não, vamos ver. Eu sou muito boa mais com post-it. Você também. Porque minha memória é tipo visual. Então eu tinha meu quadrinho lá, Me dê imagens. as coisas, com todos os post-its, as partes importantes. Eu deixava tudo na minha frente. Então toda vez que eu sentava para estudar, eu tava vendo aquilo ali. Então aí aquilo foi gravando. Então quando eu lembrava de alguma coisa na prova, eu lembrava exatamente onde estava lá no meu quadro. Bom, a minha matéria bioquímica, nos seus post-its tinha as técnicas lá? Glicose, ortotonidina, hexoquinase. Tinha tudo lá, tinha tudo. A tabelinha já tava feita e colada lá já. Quantas horas de estudo, mais ou menos, assim, por dia? Eu tô falando no geral, uma média. Porque tem dia que você consegue estudar mais, tem dia que você consegue estudar menos. Uma média, quantas horas de estudo? Eu confesso que eu não estudava realmente o dia todo. Sim. Né? Mas eu estudava a partir da manhã, com certeza, 100%. Rendia melhor, né? Rendia melhor. Eu acordava não tão... Quando eu estava trabalhando, eu acordava mais cedo. Mas quando eu comecei a ficar em casa... Antes do trabalho, você ainda fazia um... Que horas você acordava? Eu acordava 6 e pouca, entendeu? Sim, pra estudar. Porque eu pegava e estudava à tarde. Trabalhava à tarde, perdão. Então eu tinha amanhã, só que eu tinha que lembrar que tem aquela coisa, o transporte. Então até o trabalho era umas 2 horas mais ou menos. Então eu tinha um tempo certo para estudar. Então. Você teria tempo de fazer um preparatório presencial de específica? Com certeza não. Se eu tivesse, eu acho que eu não ia render. Eu ia estudar só aquilo mesmo no preparatório e pronto. Que é o que acontece na maioria do que é presencial, porque... você não consegue ver a matéria toda, né? Em casa você consegue manusear melhor, tudo. Então eu estudava por volta de 5 a 4 horas, eu acho. Assim, bem firme, assim. Coisa. Aí eu sempre pegava de tarde, né? Que também ficava parado o dia todo, né? Então eu pegava, assim, em outros momentos. Quer aconselhar alguns alunos? Fala aí, o que você fala pros futuros candidatos? Eu acho que o principal, é acreditar mesmo em você. Eu acho que a gente se compara muito com as outras pessoas, né? Então a gente acaba ficando, ai meu Deus, aquela pessoa sabe mais, alguém sabe mais. Cara, mas como eu falei, cada um tem seu ponto fraco. Então às vezes a pessoa sabe mais daquilo e não sabe do outro. Então
É assim, vai ficar variando. Então, acreditem em você, acreditem no sonho de vocês. Se dediquem, né? Porque eu acho que é o principal, para vocês conseguirem. E é isso. Parabéns, meu amor. Parabéns. Eu posso fazer uma consideração interessante que ela, para quem não entendeu assim o caso, ela falou sobre o aluno identificar o ponto fraco, né? O ponto que ele tem mais dificuldade e focar naquilo, em corrigir aquele ponto. Aí eu trago isso para dentro da nossa plataforma, para dentro da plataforma do Ideal Curso Online. A plataforma, ela não é engessada. Então, o aluno que tem determinada dificuldade em uma determinada matéria, ele consegue ir lá na matéria e assistir a aula que ele quer, a hora que ele quiser, em qualquer lugar. Então, a Emily acordava cedo, assistia a matéria que ela tinha mais dificuldade, procurava entender, e a plataforma, por não ser engessada, ela dá essa condição, ela dá essa vantagem para o nosso aluno, em que ele pode ir lá e assistir a aula que ele quiser, tá? Outra coisa importante, você que vai estudar pela nossa plataforma, ela não é uma plataforma engessada, tá? Mas o que a Emily falou é importante. Você tem que, primeiro, identificar e ter determinação. Esse assunto, eu vou esgotar esse assunto, eu vou entender esse assunto, tá? Então, plataforma do Ideal não é engessada, tá, pessoal? Isso é um ponto positivo, isso é um ponto maravilhoso para quem quer acessar o conteúdo e estudar aquilo que realmente ele está precisando naquele momento. Agora eu vou falar com... Eu posso errar o nome? Pode. Eu vou falar com o Fabrício. Errou na outra vez, garotinho. Errou! Bom, o Guilherme, né? Eu conheci o Guilherme, gente. Eu conheci o Guilherme não pelo curso em si. Eu conheci o Guilherme pela Elivânia, se vocês querem para entender. E eu falava assim, rapaz, esse rapaz pergunta muito que não sei o quê. E ela falou assim, eu falei assim, não, ele é lá do estagiário, meu estagiário. E aí eu comecei a prestar muita atenção no Guilherme. E eu percebia que ali tinha uma pedra bruta que precisava ser lapidada e ainda precisa ser lapidada, tá? Em alguns pontos. Mas que eu falei assim, cara, eu peguei um ranço bom com o Guilherme, que foi muito bom. Sério, gente, eu peguei um ranço bom. Porque acabou que eu tomei o Guilherme apadrinhando, pensando no seguinte: ele é um cara que é muito desenvolto, ele é um cara que ele sabe muito, e ele precisava um pouco mais de confiança. E eu falava assim, Guilherme, faz o teu, vai devagar, vai por aqui, fica tranquilo, não esquenta que o pessoal está falando de fora, não pode deixar com que as pessoas de fora entrem na sua cabeça, não porque de repente um A, B ou C falou diretamente para você, mas porque você tem olhos e ouvidos, você vai escutar e você vai falar, você vai ouvir o que essas pessoas estão falando. Então eu falava para ele, cara, escuta o que você está querendo aí, tá? Primeiro escuta a sua cabeça. E acabou que eu tomei ele com um certo carinho, e a Elivânia falou assim, e a Elivânia falou pra mim, tu gosta do Guilherme, né? Eu falei, pô, gosto, é um cara que eu me identifico muito. É um cara A gente acaba gostando, isso, gente. A gente acaba gostando. A gente acaba gostando. Eu tento não me envolver, mas eu me envolvo. E acabou que eu gostei muito do Guilherme, justamente porque o Guilherme ele tem essa serenidade. Né? Você olha ele, cara sereno, é um cara por fora, ele é sereno, turbilhão. mas tá um turbilhão. Mas ele sempre tenta manter a serenidade em qualquer circunstância. E para quem quer ser militar da Força Aérea Brasileira, tem que ter serenidade. Tá, gente? Serenidade. Mas vamos lá. Guilherme, prazer ter você aqui entre os aprovados. Guilherme, ó, nosso 05, tá? É o nosso 05. Eu já vou direto ao ponto. Na plataforma, qual foi a matéria que você mais se identificou? E aquela matéria que você menos se identificou, mas falou assim, olha, isso aqui foi o suficiente para mim, eles atenderam a minha necessidade para esse curso.
Então, a matéria que eu mais senti afinidade foi micro, até porque foi num momento que eu estava no setor de microbiologia e aí eu comecei a estudar essa matéria e, querendo ou não, eu consegui levar todo o conhecimento para a prática. Então, desde uma semeadura que você pega um CLED, um MB, e você não entende porque está semeando ali, você semeia só por semear, e aí depois de uma aula você consegue entender o porquê, o objetivo. Isso tudo contribuiu muito para o meu crescimento como técnico e para o concurso. E a matéria que eu tive menos afinidade, eu não vou dizer a matéria como um todo de hematologia, porém a hemostasia ela me trazia um grande problema. Porém, tem um grande porém, que é no viradão. O viradão, aliás, eu digo que é o motivo da minha aprovação, porque foram 5 questões, 5 matérias, né? Comentadas. Sim, dentro do viradão que fizeram o diferencial durante a realização da minha prova. Posso só explicar o que é o viradão? Eu vou falar mais à frente. O viradão foi um projeto realizado pela professora Livânia e pelo professor Agildo, que os alunos do IDEAL puderam participar e alunos que não são do IDEAL também. Depois a gente entra nesse tópico. Continue. E aí, com esse viradão, eu consegui acertar todas as questões de hemostasia, o que elevou minha nota e, consequentemente, me fez ser um dos classificados. Então, mesmo a minha maior dificuldade, o IDEAL conseguiu sanar esse problema. Então, foi o que me salvou, eu digo. Dentro desse conteúdo, né, falando sobre aula ao vivo, a questão da presença do professor, do IDEAL, o online mais presente no Brasil, o que as aulas ao vivo elas contribuem para você? Porque o IDEAL oferece essa aula ao vivo, tá? É difícil vocês terem aula ao vivo nos outros cursos. Geralmente vocês têm sessões de aula, mas direcionado diretamente, vamos trabalhar isso aqui. O que isso transformou para vocês? Porque a gente tenta marcar a aula ao vivo, né, para que todo mundo possa assistir, tá? Mas mesmo assim, a aula ao vivo, tá, pessoal, ela fica gravada e o aluno pode assistir de novo. Então, o que o ao vivo do IDEAL te ajudou também nessa trajetória? Então, o IDEAL ele sempre esteve muito em sintonia com a necessidade do aluno. Eu sempre percebi isso. Até porque nós mesmos ficávamos pedindo, faz aula ao vivo de eletroforese, o que era uma grande dificuldade, acredito que para todos. Caiu uma questão na prova igualzinha, né? Então, Bisuda, IPP, intuição pré-prova da professora então, Ivana. Foi a Isabela que perguntou também. Então, por estar sempre em sintonia, vocês iam dando o famoso tiro certo, né? Então, sempre batendo num ponto que trazia alguma dificuldade para os alunos. Então, eu acredito que seja esse o maior ponto do IDEAL. Tá. Dentro ainda do conteúdo, né? Porque eu gosto muito de falar sobre o conteúdo. O IDEAL, a gente procurou trazer para o pessoal do curso coisas que em cursos não são faladas, tá? Vocês teriam a mesma bagagem no curso técnico de vocês tiveram aqui no IDEAL com relação à introdução de fungos, porque eu vi que caiu fungos na prova. Obviamente não, já dizendo de primeira. Verdade, não tem como. Eu, durante o meu ensino médio, eu fiz junto com um técnico e assim que eu entrei na escola, eu fiquei menos de um mês tendo aulas e aí chegou o período de pandemia, o que nos fez ficar em casa. Então, até hoje, eu nunca tive uma aula de imunologia, nenhuma de hemato. Então, assim, todo o meu conhecimento realmente é do IDEAL. Você se formou quando? Em técnico? Final do ano passado. Final do ano passado. E eu lembro o dia que você falou assim, Livânia, eu comprei o curso IDEAL. Sim. É o seu primeiro curso de específica? É o primeiro preparatório? curso. Foi Sim. o IDEAL curso E foi o meu primeiro concurso. Gente, olha só, temos uma aluna que pulou o muro que estava abaixo. Eu também pulei o muro, tá? Fazer mecânica. Fazer mecânica, meu Deus. Então você quer contar essa história aqui?
Conta aí. Então olha só, a menina em um ano, 2 anos ali, pulou o muro, veio, passou. O Guilherme se formou no final do ano. Final do ano? Sim. Bom, tem mais nada a falar? Fala agora da sua história mecânica. Eles são A Emily se formou esse ano. 01 tem 18 anos, 02 tem 18 anos, 22 19. e 19 anos. Gente, olha só, então vocês têm dúvidas que vocês têm que colar com a gente para fazer o RGS? Eu acho que Eu acho que não, né? Pelo amor de Deus, né? Mas continua, quem é o Guilherme? Fala aí, quem é o Então, Guilherme? eu fiz a inscrição para fazer a prova da FETEC. Até hoje eu não sei explicar o porquê eu escolhi mecânica, vou ser bem sincero. E eu fiz meros 4 meses de aula. E aí eu vi que aquilo não era pra mim. E aí eu tranquei, abri um processo, troquei de curso. E na análises clínicas eu realmente me encontrei. Eu vi que ali era o meu lugar. E tanto que eu consegui ter uma boa desenvoltura nas matérias. E aí eu procurei estágio em diversos lugares, porque nós estávamos também no período de pandemia. Conta essa história, que essa história é boa. Nós estávamos no período de pandemia, então eu me humilhei. Eu fui mais de 10 vezes no Salgado Filho implorar por uma vaga de estágio e todas as vezes foram negadas. Não só no Salgado Filho também, né? Tava muito diversos perigoso outros. pra ter estagiário. Sim. E aí eu lembro que um dia eu já disposto a desistir mesmo de tentar a vaga de estágio. Eu falei, vou tentar ligar para o Hospital dos Afonsos, que talvez lá tenha uma vaga. Mas eu passava por ali direto. Você chegou assim, foi aleatório? Vou ligar. Aleatório, Combinação de vida. já tenho nada a perder, já tô ferrado, vamos lá. E aí assim que eu liguei, uma sargento falou, Guilherme, tem vaga sim. Se você vier hoje, a vaga é sua e tá tudo certo. E aí foi uma felicidade. E eu sempre tive uma repulsa por militares, vou ser bem sincero, porque eu tinha um pensamento bem diferente do que é a realidade. Eu achava que seria um ambiente muito depreciativo, de mandar muito, mas ao chegar lá eu percebi que é totalmente diferente. As pessoas são muito receptivas e Educação, né? Sim, e todos têm muito conhecimento, todos detêm um conhecimento assim impossível de quantificar, de certa forma. Porque a prova é muito difícil para entrar, Sim. né? Então, quando eu cheguei lá, eu fui questionado, né, se eu tinha vontade de fazer o EAGS CLB. Eu falei que sim, porém que eu não conhecia nenhum curso que desse aulas da parte específica. E aí um sargento me indicou a Elivânia, eu lembro como se fosse hoje, a gente se conhecendo. E aí até a pergunta que a senhora fez foi a diferença de um teste treponêmico para um não treponêmico. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei, claro. Tela azul. Quando eles falam que lembram do que eu falei, eu já fico desesperada, porque eu falo cada coisa. Estou trabalhando, gente. Olha, se perguntar pra mim, é já outro falo, se eu não personagem. lembro, eu não fiz, hein? Não, eu tentei dar uma desenrolada, né, pra não sair mal. Errei. Mas aí a Elivânia, em questão de segundos, ela explicou a diferença e eu falei, calma aí. Ela já me fez entender isso tão facilmente. E aí foi ali que eu ganhei, o ideal na verdade ganhou um ponto comigo, porque eu sempre tive uma grande dificuldade de aprender com cursos online. Eu cheguei a fazer pro Enem, não consegui concluir uma semana de curso, porque não sentia uma proximidade, sempre ficava muito frio, espaço. né? Sim, ficava espaços na matéria e quando eu fiz o ideal, poxa, realmente eu senti que aquilo me carregou até a matéria, entregava mastigado o que eu tinha que estudar. Isso faz parte, Guilherme, do que eu falei no podcast com 0102, que é o seguinte, a gente tem muito respeito pelo que a gente aprendeu. E quando a gente monta o conteúdo, eu penso no seguinte, se eu estivesse no lugar dele, como é que eu gostaria de aprender isso? Tá? É o primeiro ponto. Como é que eu gostaria de aprender isso? Algumas aulas, é importante você falar isso, porque quando eu cheguei aqui no Ideal para gravar, a gente vem muito cru. E como era a minha primeira vez, eu falei assim, cara, mas em 20 minutos, como é que eu vou falar isso? E aí eu tentei, num primeiro momento, né, para quem vai assistir minhas aulas, nas primeiras aulas, vão ver aulas sistemáticas muito, né, bem certinhas. Mas aí depois a gente vai aprendendo, pegando a mão da coisa, e a gente aprende qual é a necessidade do aluno.
Então, nas minhas aulas, terão aulas de 20 minutos, aulas de 10 minutos, aulas de 50 minutos. É engraçado que você sempre falava, ó, dessa vez vai ser puxado. Aguenta aí. Por quê? Porque Aguenta aí. não dá para cortar o raciocínio do aluno, tá? E se a aula é online, e se a aula você pode pausar, por que eu posso? Por que eu vou ficar me prendendo esses 20 minutos? Então, o perfil do aluno SLB é um perfil diferente, é um perfil de uma galera que é casca grossa, tá, pessoal? A galera que chega lá, aguenta 5, 6 horas de aula, viradão, ao vivo de 5 horas, é uma galera casca grossa. É chamado meio de mitidinho, o pessoal. Mas a galera casca grossa. Galera então, quando eu percebi a necessidade que vocês tinham de assistir uma aula completa, não tem aquela interrupção, se você quer uma interrupção, pausa o vídeo, e é por isso que o online está aqui, para não deixar o sistema engessado. Então a gente pensa nesse conteúdo. A Elivânia, ela tem uma forma de trabalhar que ela é muito direta. Tá? Então é por isso que você conseguiu pegar naquele momento o conteúdo, porque ela chega e fala, pô, é isso, isso, isso. E você não tem metodologia é totalmente diferente, né? O professor ele é muito temático, mais fácil, não sei o quê. Eu gosto do lúdico. E eu sou aqui, papum. Ó, isso aqui é o que vai cair. Ainda dá pra usar. Aí, tipo assim, eu já avisei isso. Começou de novo aí. Começaram de novo, vai me queimar, gente. Já soubesse. Começou de novo. Fala, isso aí já tem lá na matéria, dá uma olhada lá no matéria. No ao vivo, né? No ao vivo. Olha, eu já nem pergunto mais se alguém quer falar alguma coisa no ao vivo. Não, porque ele já vai dar expor, então... agora... Não, eu não tô... Já tô ensinando vocês como vai ser lá dentro. Que lá dentro não vai ser um morango, olha não, só, sabe? essa questão do ao vivo, pra vocês quando... bota o focinho aí, bota a cara aí. Lá tem conferências, militares tem conferências online em que vocês vão ter que ligar a câmera. Então, assim, ó, se tiver sem maquiagem, não tem nada disso não, tá? Vocês vão ter que botar a cara. Mas os esporros que eu dou, vocês se sentem... Ninguém se sente melindrado de perguntar. É um esporro com carinho. Dórias é pra melhorar. Amoroso. É aquela dor que eu bato, mas depois eu abraço, entendeu? Que nem barata, morde a sopra, vocês sabiam? Mas é porque abre nossos olhos Barata também, morde a né? sopra. Sim. Abre nossos olhos assim, às vezes a gente deixa passar, normal, é muita matéria e a gente às vezes deixa passar alguma coisa. E aí quando dá esses empurros, tu fala assim, caraca, eu não sei, é o básico. É um cinema. Aí você vai lá e volta na matéria. Tá, agora eu entendi. Eu atualizo o GPS de vocês. Eu tenho uma pergunta que o Flávio até mandou aqui pra gente, uma pergunta muito interessante. Eu vou começar a contar uma história e depois eu vou chegar onde eu preciso chegar. O ideal ele se prontifica a nos ajudar nas aulas ao vivo. O que a aula ao vivo faz? Eu poderia fazer gravado, a mesma coisa que eu faço numa aula ao vivo, mas eu falo isso pro Flávio, eu quero conhecer os meus alunos, até para saber o potencial e a dificuldade de cada um, porque só o gravado fica algo muito frio. Então quem não me procura, eu não conheço, e no ao vivo eu consigo ter essa aproximação. Então eles abrem, geralmente o nosso ao vivo é à noite, das 19 horas até o infinito e além, entendeu? E eles ficam ali na plataforma. E aí, no finalzinho eu estava até ficando envergonhada. Falei, não, Flávio, deixa que eu faço aqui, porque vocês têm filho pequeno. E assim, é algo muito legal as aulas ao vivo. E essas aulas gigantes ficam ali na plataforma, eles quebram a cabeça para ficar desmembrando aquelas aulas, para enxertarem ali. Outro projeto muito legal, que esse foi aberto para quem é aluno ideal e quem não é, que pelo segundo ano bombou e os aprovados estavam ali, que foi o Dia Ideal. O Dia Ideal é um projeto presencial, né? O nosso único projeto presencial. E eu, assim, até para ex-alunos, eu mando mensagem, falo, vocês vão. A Emily, na época, né, eu falava, ó, não deixa de participar dos nossos projetos, não. Ela retornou pra gente. E foi um projeto muito bom. O Dia Ideal, eu elevei o nível das questões para eles saírem ali arrasados. Por quê? Foi proposital, porque você fez, eu falei, caraca, eu tô com dificuldade, porque você falou da dificuldade, eu tô com deficiência nisso, então eu tenho que começar a ver os pormenores, eu já sei o bruto, agora eu preciso ver os pormenores. E o Gui falou do Viradão. O que foi o Viradão? O Viradão foi um projeto de idealização nossa, porém alguns alunos, algumas especialidades, tipo português, né, alguns professores de português, especialidades tipo SAD, CEF, os professores fazem Viradão
presencial. Com o online, alguns já começaram a fazer presencial e online. Como os meus alunos são muito espalhados e a gente ainda não tem, tipo, 200 pessoas, por exemplo, para lotar uma sala para ficar 12 horas estudando, nós fizemos o Viradão online. Fiquei com medo, o professor Júlio também, mas nós começamos às 19 horas e terminamos às 7 horas da manhã, com pequenas pausas, né, para as necessidades fisiológicas. E nesse Viradão, ali eu pude, né, eu igual o Faustão, com várias fichas, eu pude detectar as peculiaridades de cada um, porque eles interagiam muito. Desse Viradão que você falou que você tirou quantas questões dali? 5 questões. 5 questões. Então, lembrando que os nossos alunos tiraram questões do Viradão, questões do dia ideal sobre técnicas bioquímicas que eu falei, e vou falar algo, não sei se vocês sabem. Que no Ideal caíram, acho que uns 3 ou 4, não foram de Ideal? Não, sobre bioquímica? Foi do Viradão, né? Não, Ideal também foi sobre o método. Mas eu falei algumas coisas do dia ideal também, do eu método tenho. Que tem correlação, sim. Sim. Tem correlação. Sim, porque falou de método de Fletcher. Fletcher. Eu falei de Fletcher, isso, eu Sim. falei da metodologia. E onde eu quero chegar nisso, né? Tava cheio de questões. Tava cheio. Peraí, olha só. Emily, fala aqui pra todo mundo olhando pra lá. Tava cheio de quê? Muita questão. Muita questão aqui. Muita questão dada. E aí, Inteira. nesse período aí presencial que você teve contato com a Emily já falou sobre se comparar. Você teve contato com outros alunos. Os alunos respondendo, os alunos ali. Qual foi o seu maior medo para fazer esse concurso? Que eu sei que vocês já falaram que o medo, a angústia, aquela ansiedade aumentou quando você bateu de cara com os teus concorrentes. Ó, primeiro, vou mandar a conta da psicóloga pro Fabrício. Não, brincadeira. Mas o Fabrício realmente é um cara que eu contei já pra ele. Sabe? Ele se dispôs muito a estudar, então ele, querendo ou não, ele sabia. Ele tava ali se diferenciando dos outros. Verdade. E aí no dia ideal e no Viradão, era questão dada, questão respondida. e no stat. Não, ele pensava muito rápido, eu ainda tava pensando na resposta. E aí isso realmente me deixou bastante preocupado. Eu falei, meu Deus, vou rodar, não vou passar de jeito nenhum, porque quem sou eu? Tu pensou também, Isabela? Pensei. Fabrício, meu amor. Olha, levando agora. E aí eu fiquei por um bom tempo, 2 horas, pensando nisso, mas bem o seu olhar mal. pra mim era desesperado. Sim, a senhora ficou mandando diversas vezes. Você não é assim não, né? Dela que eu tô falando. E eu fiquei com isso na mente, vou rodar. E aí eu falei, cara, ele tá ali, Mas ele é um dos concorrentes, só, mas tem 5 vagas num total. Sim. Cara, eu também tenho possibilidade de passar, eu tô estudando a beça. E aí voltei a estudar e ele... O que ele estava alugando na minha mente de uma forma ruim... Alugou um triplex na sua mente, que ele se transformou numa inspiração. Sim, foi uma inspiração. Eu falei, cara... Eu gostava de vocês, eu tinha medo de vocês. Tá bom? Essa voz dos bastidores é a voz do Fabrício. Fabrício, tá? Então, assim, notem que todos os alunos, para vocês terem a noção de que um aluno acaba tendo um receio com outro aluno, porque todo mundo sabe muito, tá? Todo mundo sabe muito. Mas se você tiver a mente forte, você não vai deixar o fator externo te atrapalhar. E eu conversei com todos eles sobre isso. Cuidado, vai com calma, confia no seu trabalho, tá? Quantas horas de estudo, Guilherme, por dia? Eu não vou mentir. Sim. Pode parecer uma loucura, mas eu tinha... Na maioria das vezes eu estudava no máximo 1h30. Flashcard, post-it. Então, Bate isso rápido. é errado, não aconselho a vocês. Podem questionar os nossos métodos. Mas não questiona o resultado. Resultado. No ensino médio eu sempre gostava muito de bater os 20 pontos, na verdade 18. Calma aí, Fabrício, são quantos pontos a média lá para fazer? 18 pontos no ano para terminar logo e ficar o resto do ano tranquilo. Sem fazer Eu nada. peguei, fiz a assinatura do curso, dei o meu gás no primeiro trimestre, tirei 10 na maioria das matérias. E eu falei, agora eu posso já ficar mais tranquilo, prestar atenção com menos
não vou me explicar, mas prestar menos atenção na Sim. aula. Eu pegava, baixava as aulas do Ideal, saía do estágio, ia pra escola, almoçava, sentava, via aula. 20 minutos. Do Ideal. Sim. Ah. Aí começava a aula lá na escola, eu sentava lá no fundo, botava o meu fone. Enquanto a aula estava rolando na escola, eu estava estudando. E aí... Então, a professora deve ter adorado isso. Ou então ela nem se ligou, não deu. Deve odiar o professor Gil, o professor Elivânia. Quem esses caras aí que vocês estão assistindo? Não, pra todos os efeitos ele estava no celular, ninguém sabia o que ele estava fazendo. Foi uma boa, no curso, motivo. era assim, eu Tava no TikTok. Não, resolvendo questão de português. O professor falando, eu resolvendo questão de português. Tinha que aproveitar todo o tempo que tinha. Todo tempo é tempo. Gente. É. É prioridade. É. Bom, isso aqui, depois eu pego a matéria e faço a prova. Agora, esse daqui eu preciso da pois Eu é. falei, eu dei o gás no primeiro trimestre e depois eu só relaxei e estudei focado pro Você pré-ES. estudou utilizando todo o tempo lícito e ilícito. Mas por uma boa causa. Por Mas uma boa era causa. realmente essa média de tempo. Na semana, todo dia era ali 1 horinha, ou seja, 3 aulas de 20 minutos. E final de semana aí eu realmente conseguia estudar um pouco mais. Eu estudava 4, 5 horas, mas também nada que eu ficasse o dia inteiro estudando, não. Qual foi seu maior medo no concurso? Não ser aprovado. Não ser aprovado. Não, mas na verdade o meu maior medo era português, porque querendo ou não a gente vê o concurso ele termina reprovando muitas pessoas. Não entram nem na concorrência, né, para classificação. Teve apresentação. E Pode falar. E aí eu sempre tive muito medo disso. O que o Guilherme teve que consertar ou matar dentro dele para conseguir ser aprovado? Eu tive que botar o medo de lado e dar espaço A dúvida, né? pra estudar. Não tem Tirar a como. dúvida. Eu tenho... A dúvida bate todo dia. Somos seres humanos, né? Até mesmo depois da prova, eu vi que eu tinha feito uma boa prova. Mas eu não tinha certeza. Foi o meu primeiro Eu ficava assim, concurso, meu Deus, mas gente, será que foi? Será que foi? Será que não foi? é insegurança Mas eu sabia mesmo. que, tipo assim, eu tinha ido bem. Só não sabia se era o suficiente. Mas bate uma insegurança, né? É Como eu falei, era o meu porque- último ano, então eu ficava porque tipo, meu eu Deus. sei a sensação que vocês estão tendo. Sabe por que vocês tiveram essa sensação? Porque vocês tiveram um treino muito difícil. Vocês saíram de lá arrasados. Principalmente Não, E porque quando, eu já- A e quando prova vocês fizeram a parecia um prova, simulado. e quando vocês fizeram a prova, A prova o quê? Você Parecia um vai ser- simulado. Olha aí, gente. ah meu Deus! Pareceu Olha só, são só simulado. sinais que eu tô tendo toda hora. Gente, por que do simulado? Porque o simulado era feito já focado na bibliografia. bibliografia. Gente, Então só vinha a questão pra o pra dia... derrubar. Ótimo. Então assim, vocês perceberam a importância do dia ideal? O dia ideal, muito mais do que um dia para você conhecer os professores da plataforma, bater uma foto pro Instagram, é o dia que vocês têm para realmente dar uma olhada no professor assim, caraca, pô, será que é aquilo mesmo? Pô, o cara chegou lá. Isso na visão de vocês, mas para o professor, o dia ideal é o dia em que a gente olha para vocês e fala assim, e eu falei para ele, Vânia, que ele pode ir, mas se vacilar, cai. E eu falei isso com ela, tá? É o dia que o professor tem para conhecer, olhar pro rostinho de vocês e falar assim, caraca, pô, dá. E esse ano, quando houve, após o dia ideal, aquele dia, vocês saíram muito arrasados. E a gente veio no carro conversando. Eu e o Vânia falou assim, nossa, eles saíram de lá arrasados. Eles saíram de lá destruídos. Não, o professor fala assim, você tá conversando muito. Eu tava assim, tipo Isso. assim, desesperada. Você tá Ele entendendo? Eu tava tipo vai meu nessa Deus do igualzinho céu, aquele desenho animado, o Maquiavelli, falando assim, cumpriu o meu papel. Cumpriu o meu Sem nada. papel. Mas a Apta. pergunta que a gente se fazia era o seguinte, que ela fazia assim, será que vai dar? E eu falei pra ela, eu falei assim, olha, esse ano pelo menos 1 ou 2 a gente entra, o ideal entra. Eu tinha convicção disso. Isso eu tinha convicção, de que 1 ou 2 do ideal ia entrar. Isso porque a gente faz um treinamento, faz o dia ideal, é um dia que é muito difícil para vocês. Quando vocês chegam na prova, a sensação é, cara, pô, é isso? E aí entra o segundo momento que eu sempre falo nas aulas, eu falei no dia ideal. Se a questão é fácil, a resposta é aquela, não muda.
Por quê? Porque a gente que está olhando para vocês, a gente sabe que fez uma coisa muito difícil. E quando chegar lá no dia que olhar aquela coisa difícil, vocês não vão se assustar. E o que, que vai acontecer? Vocês vão marcar aquela questão facilmente. Então não mudem o gabarito. Mas por quê? A gente tinha convicção de que o difícil foi muito difícil e no dia vocês iriam encarar essa prova com mais naturalidade, mais clareza. Então é para isso que serve de ideal. É para isso que serve o simulado, tá, pessoal? O simulado é simular, imitar uma condição real daquilo que vocês vão ver no dia da prova, tá? E o dia ideal faz isso, trazendo os exercícios, as aulas ao vivo trazem isso, e os nossos simulados também trazem isso. Para afindar a minha parte aqui, o que eu tenho a falar, os nossos simulados são difíceis. Eu tive uma aluna, não lembro se foi a Isa, que falou assim, foi você, Isa, que falou assim, nossa, foi muito difícil, eu fui muito mal nesse simulado. Teve um que eu falei, que eu achei que eu tava arrasando, só que o simulado que me arrasou. E aí eu falei assim, treino difícil, jogo fácil. Então eu quero falar que nós tivemos no total, de laboratório, entre todos os concorrentes, só tivemos acho que 33 aprovados no concurso todo. Desses 33, 17 são alunos do Ideal, cursos online. E alunos de projetos. Quais são os nossos projetos? O Dia Ideal. E nós incluímos o Viradão, apesar de ser um projeto do professor Agildo e Livânia, mas nós acabamos virando uma só carne. Entendeu? É Ideal e projeto particular. Todos esses 4 que estão aqui, dentre outros de aprovados, participaram de pelo menos um dos projetos. Só que esses 4 aqui especificamente participaram de todos os projetos. Eles são alunos do Ideal, eles são alunos do Viradão e são alunos do Dia Ideal. Outro ponto importante que eu quero falar, onde nós fazemos a nossa parte, mas quando eu digo que nós fomos abençoados com vocês, é porque nós conseguimos acompanhar o progresso dos alunos na plataforma. Isso. E o que eu tenho para falar aqui, nós conseguimos que a nossa 01, Isabela, você foi acompanhada, e o nosso 02, Fabrício, eles tiveram 89% de progresso na plataforma, ou seja, de 100% do conteúdo, eles assistiram 89%. Aí onde entram os outros, mas eles não assistiram tudo. Gente, a aula ao vivo também conta, então a aula ao vivo eles já assistiram em outro momento, tá? Por isso, mas eu tenho certeza que eles assistiram tudão. E assim como vocês assistiram tudão. Então isso é algo que não adianta, eu vejo alunos, isso é uma dica versus se liga, tá? Professora, não tem esse conteúdo ainda, não sei o quê. Caraca, o cara a gente consegue ver que o cara não visualizou nem a matéria toda, não terminou de ver. Ele tá querendo a ansiedade dessa nova geração, sabe? Vocês têm acesso a muita informação, vocês têm muita ansiedade. Estão querendo ver algo e nem terminaram de concluir o A e o U e já estão querendo para as consoantes. E a gente tem esse acesso. Então, às vezes, o aluno vem grandão querendo cobrar, mas, na verdade, ele não fez nem o que ele precisava fazer. Às vezes a gente vê assim, o aluno não foi aprovado, por exemplo. Sim. Aí, vamos estudar o caso desse aluno. Vai no progresso dele, tem 10% de progresso. Olha isso. É complicado você ter com 10% Não tem milagre. ter 100% de resultado. Não tem milagre. Mas entra 10%. muito naquela história assim, é mais do mesmo. Isso aí eu já sei, isso aí eu sou boa nisso, eu sou bom nisso. E é o que derruba as pessoas, né? Excesso de E a gente- autoconfiança. Muita gente caiu em questões fáceis, muita gente caiu em questões assim. Eu confesso que dessas que eu errei, né, no concurso, algumas, tipo assim, eu não podia ter errado, sabe? Então faz parte, a gente às vezes dá mole, mas Teve uma questão de coleta, se eu não me engano, que nós conversamos muito até no nosso bem grupo. confusa, né? Ficou muito confuso e é algo pra nós que é rotineiro. E aí nós vemos que o excesso da nossa confiança em algo que é da nossa rotina nos derruba. Derruba e derruba fácil. Então, para você que está assistindo o aluno, o concurseiro de SLB para GS, não tem milagre. Não é um milagre. O professor Agildo e a professora Elivânia não vão fazer o milagre. O professor Agildo e a professora Elivânia, o Ideal Cursos Online, ele proporciona, ele facilita que esse milagre seja realizado. Mas isso depende de você que está aí do outro lado em consumir o conteúdo de forma correta
tá? Consumir o conteúdo o máximo que você conseguir ali dentro do seu tempo. E notem o seguinte, todos os aprovados apresentam uma porcentagem elevada no consumo do conteúdo, no consumo de assistir às aulas, em participar de projetos, tá? Então não adianta você se inscrever, comprar o conteúdo e não consumir, né? Você não usufruir daquilo que você investiu. E depois sai falando mal do curso. Exatamente. Então você, além de... Não tem o famoso... me segue lá, curta e compartilha. Você tem que fazer isso da mesma forma com o conteúdo, com o seu investimento. Você tem que curtir, você tem que compartilhar e você tem que comentar. Você tem que perguntar aos professores e a gente está sempre aberto a ajudar os nossos alunos. Gui, mensagem final aí. A Emily já deu. Mensagem final aí, olhando para a câmera, para quem vai tentar esse concurso, o que você diz aí? Cara, eu acho que vocês têm que estudar com cadência. Eu acho que vale mais você estudar todo dia um pouquinho do que chegar na última semana e querer engolir o Henry com aquelas milhões de páginas. E é isso. Também não se comparar aos outros. Eu me comparei demais e isso eu acho que me atrapalhou em alguns momentos do estudo, porque eu parava para pensar no que os outros poderiam estar estudando, ou o quanto eles já tinham estudado, e querendo ou não, perdia tempo nisso. Vale mais você pegar, sentar e estudar do que ficar perdendo tempo com isso. Esse é o meu conselho. E foco que aqui é bizu. Ele vai cobrar pelo conselho, tá, pessoal? Mentira. Com muito orgulho, as plaquinhas que já são cotidianas aqui dos nossos aprovados, você vai entregar para o Gui. 04, aprovada do EAGS SLB, Emily Moreira. Muito obrigada. Tá aqui um presente simbólico do curso. Obrigada por ter feito parte da nossa história. Gui, um prazer. Cara, é muito louco receber isso daqui. Porque há um tempo atrás, eu juro, eu tava vendo o vídeo da Sara recebendo a plaquinha e falando no podcast, eu ficava tipo, meu Deus, eu quero ser um dia. Eu quero estar lá no podcast, eu quero receber a plaquinha e é isso, consegui, estudei a beça. Obrigada por serem nossos, são nossos. Eu queria agradecer também a vocês dois. Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho mais, que eu tô desde o começo, desde o ano passado. E é muito legal ver a evolução de vocês também, sempre atendendo os pedidos, né, que a gente faz. E sempre evoluindo também, né, que eu acho que sei que não é fácil, é difícil, é muita gente e muita matéria, muito conteúdo, mas sou grata a vocês. Muito obrigada. Obrigada, Emily, obrigada. É isso, pessoal. Professor Gildo, finda aí a nossa história. Antes da gente terminar, tem mais da gente terminar, Meu Deus. em nome do Ideal, eu quero agradecer a ajuda Elevânia, toda dedicação, competência, excelência. É só uma mera lembrança. Chocolate, a gente ama. Obrigada. Agora É chocolate mesmo? Chocolate, agora pode terminar. Um chocolate para o chocolate, né? Bom, pessoal, assistam, né? Peguem essas dicas com quem passou, com quem tem lugar de fala, tá? Não deem ouvidos a quem não sabe o que está falando, o que está acontecendo, tá? Eu demorei muito para perceber isso, tá? Até mesmo por um excesso de zelo e, enfim. Mas a gente tem que reconhecer que tem sim nível bom. Então vocês devem colar com quem tem lugar de fala, com quem realmente tem resultado. E o resultado está aqui, ó. Não para enganar ninguém. Pedras brutas lapidadas pelo Ideal. Primeiro sargento ainda, que vai ser promovida a suboficial. Condecorada, militar padrão, militar destaque operacional, Bartolomeu de Guzmão. Sim. Aí você fala isso, tem que ser falado, porque para quem está assistindo, vocês estão tendo aula com pessoas que são, não com pessoas que nem caviar, nunca vi, não, são. Então, pode ter certeza que a gente faz o melhor para vocês, tá? Então, eu, suboficial,
e a gente traz sempre o melhor conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Isso, aquela clássica, né? Vem estudar o curso que mais aprova. Lapida, pega pedra bruta e lapida, tá? Beijos.